processo do conhecer, um orientador e facilitador desse processo. Na verdade, nós deveríamos parar de dar aula, levar as crianças, os jovens e os adultos a pensar. Pensar é muito importante. Saber pensar. E aí, é claro, saber estudar, saber pesquisar, saber trabalhar com os outros no desenvolvimento, tanto do seu potencial quanto da aquisição do conhecimento. E aí as possibilidades no campo da educação moral são imensas, porque nós vamos trabalhar justamente os valores que regem a nossa vida e a nossa conduta, o nosso comportamento na sociedade em que vivemos. Vamos aprender com aqueles que ensinam, mas precisamos também saber estudar, Perfeito. saber mergulhar nesse conhecimento. E fica muito na ensinagem. O que nós observamos hoje é o conteúdo puro e simplesmente. Sem um aspecto realmente de fácil acesso também, que tem a dificuldade, mas basicamente, Marcos, de não causar reflexão, porque o estudo em si ele é primordial, e aí vem a reflexão. Ensinar é básico, vai lá, joga o produto que você quer jogar dos conteúdos e acabou o assunto. E fica muito na simplicidade, uma coisa muito simplista. E a gente sabe que a educação moral, no campo prático, é uma ação e reflexão, que acaba indo a corrigir aspectos que não são compreendidos na teoria. Então, você vai levar totalmente esse aspecto dessa troca de experiência, no desenvolvimento intelectual. E Maria Clara faz essa observação aqui muito importante. Ela faz uma outra observação aqui, Marcos. Ela coloca que hoje nas escolas do mundo falta essa matéria de educação moral, no sentido do homem integral e o homem de bem. Marcos, nós podemos aproveitar essa pergunta dela, que é bem oportuna. Sem dúvida, Ronaldo, é oportuna, sim. Na verdade, nós espíritas, dentro do aspecto educacional da doutrina, nós não defendemos a existência de uma matéria ou disciplina de educação moral. Porque, na verdade, entendemos que a educação moral do homem integral, como você, Maria Clara, está colocando na sua observação, a educação moral deve permear todo o currículo, todas as ações pedagógicas, todas as aquisições de saber. Porque Kardec é muito claro, logo em O Livro dos Espíritos, não adianta ensinar moral do ponto de vista teórico, mas precisa ensinar do ponto de vista prático, na relação com os outros. E a moral está em tudo. Eu estava aqui, você estava falando, Ronaldo, eu estava lembrando aqui uma fala do Rubem Alves. Quem não conhece, Rubem Alves foi um grande educador brasileiro, foi professor da Unicamp, autor de dezenas de livros. E o Rubem Alves, ele conta uma história acontecida na casa dele. Ele disse que estava em casa e tinha lá uma estante lá, e ele resolveu fazer uma prateleira, que ele gostava muito de mexer com isso. Então, ele pegou as ferramentas e coisa e tal, e estava lá pronto para começar a trabalhar. E a empregada, né, que chegou acompanhada da filha, que tinha 7 anos de idade. Aí ele cumprimentou e coisa e tal. A empregada foi fazer os seus afazeres, e a menina ficou olhando para ele. E perguntou, o que você vai fazer? Eu disse, vou fazer uma prateleira. O que está na sua mão? É uma trena. A trena serve para quê? Para medir. Vem cá que eu vou mostrar para você. Aí abri a trena, mostrei para ela, né, todos os risquinhos que marcavam, né, o centímetro de 10. Está vendo? De 10 em 10 risquinhos, tem um risco vermelho, que marca o centímetro, né, de 1 em 1, né, 1 centímetro, 2 centímetros. Aí ela descobriu esse mundo. Né? Muito bem, aí peguei a primeira ferramenta. Para que serve isso? Eu tive que começar a conversar com ela e deixar ela junto de mim para ela ver como é que faz uma prateleira.
como é que mexe na madeira? Não sei o quê. E a menina, na maior curiosidade, e eu ensinei. Aí, quando ela ficou satisfeita, ela foi embora. Saiu lá atrás da mãe e me deixou lá sozinho. Então, percebem a curiosidade, o querer saber, e eu só fui motivando e mostrando, olha, isso aqui pode fazer isso e tal, e ela foi. Imagine isso no campo moral. Aí você diz assim, olha, nós não devemos bater nos outros. E, naturalmente, a criança vai perguntar, por quê? Você gostaria que os outros batessem em você? Então, se você não gostaria que os outros batessem em você, por que será bom você bater nos outros? Entramos no campo moral. Então, eu não preciso ter essa disciplina chamada educação moral, mas vou trabalhá-la o tempo todo. Quando eu for, por exemplo, a resolução de conflitos, você está trabalhando a questão da educação moral e vai trabalhar automaticamente, que é a fala dela aqui, um homem de bem. O homem de bem, né? Todos os seres humanos de bem. Por quê? Porque nós vamos levar o nosso educando, pensando, se trabalhando, a entender que o bem só é o bem quando faz bem para todos. É profundo isso, hein? O bem só é o bem quando faz bem para todos. E não é, Ronaldo? Eu não preciso ter uma disciplina específica para trabalhar isso. Não. Até porque a filosofia ajuda muito nesse aspecto. É um campo de estudo que leva muito a essa reflexão em todos os aspectos: moral, intelectual, social, político, estético, espiritual. Então, é preciso que as escolas, as universidades, quer dizer, qualquer instituição de ensino, leve essa reflexão. Até porque, Marcos, nós já debatemos isso aqui, já levamos uma vez sobre os BNCC, os currículos, os parâmetros, enfim, LDB, está tudo lá. E fala dos aspectos morais que devem ser preconizados. A afetividade, esse desenvolvimento, os hábitos, tudo isso está ligado ao que a Maria Clara está falando. Um problema, Marcos, eu separei também, está separada aqui também a questão do Livro dos Espíritos, mas eu não queria, no tocante agora, levar. Você vê que ela levanta uma discussão muito aberta para todos os campos, que parece que está fugindo do campo do espiritismo, muito pelo contrário. Muitos de nós nos enganamos disso. O espiritismo vem contribuir em muito para a sociedade humana, em todos os aspectos. E nós não podemos fugir disso. Não precisa falar em espiritismo, mas o espiritismo nos dá ferramentas, aspectos de trabalho, de estudo, de inúmeros campos, principalmente, Marcos, no tocante aqui à moral. Temos vários estudiosos do espiritismo, vários professores dentro do espiritismo com esse conhecimento, vários educadores que preconizaram aí essa ideia, esse estudo de levar realmente a moral, a ética, numa visão mais espiritualizada. Porque quando se fala em humanização, você está falando praticamente na moral. O conceito de família, o conceito de humanização, o conceito de valores, da formação do caráter, do homem integral, tudo isso, o espiritismo muito vem a nos ajudar e acrescentar. Então, Maria Clara, é possível sim. E vou te dizer, muitas escolas, instituições, muitos professores, eles fazem isso. Mas, como nós já falamos aqui, Marcos, é bom você focar, existe uma coisa sistêmica, de uma politicagem ainda que se faz na humanidade, de homens inteligentes, que deturpam esses conceitos para levar a massa no cabresto,
não têm interesse nesse desenvolvimento. Por quê? Aí nós vamos entrar no campo delicado, mas é o que nós vemos. Se acabar, que nós escutamos isso, nós moramos no Rio de Janeiro, mano. Se acabar com a violência, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o dinheiro? Como é que vai ficar a situação de nós podermos conviver com a lavagem de dinheiro, né? Enfim, são vários interesses. Mas nós estamos no caminho certo. O mundo de provas e expiações, isso tudo ainda faz parte de um processo de aprendizagem, de crescimento e de desenvolvimento. Mas, Maria Clara, educação moral, no sentido do homem integral e do homem de bem na escola, já se faz sim. Talvez não, Marcos, como ainda deveria ser. Mas temos exemplos de várias escolas aqui, já falamos aqui, escolas públicas em São Paulo, do Pacheco, que fez um belíssimo trabalho, ainda faz. Em Leopoldina, nós temos várias escolas que faz esse processo da educação. Públicas, nós encontramos bons projetos pedagógicos que são ligados à ética, que são ligados aos valores humanos. Nós não podemos generalizar, né, para dizer que ninguém trabalha isso, que ninguém quer saber disso. Pode não ser, né, em toda a rede, pode não alcançar todos os professores, pode ser que não tenha a profundidade que gostaríamos que tivesse, mas existe sim. E você citou aí a cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, e vamos fazer esse destaque. Quem quiser pode ver tanto no Facebook quanto no Instagram, basta colocar Centro Educacional Conhecer. O melhor dizendo, que agora mudou o título, é Conhecer Educação e Cultura. O Conhecer é uma escola que já existe há 25 anos em Leopoldina, Minas Gerais. É uma escola inovadora, criativa e uma escola de ampla preocupação da formação humana, né? De trabalhar a questão dos valores humanos, um projeto pedagógico realmente belíssimo. Então, você, depois do programa, acesse o Facebook, acesse o Instagram e coloque lá na busca Conhecer Educação e Cultura. Você vai se encantar com essa escola. Agora, Ronaldo, você lembrou que o sistema, né, realmente rema contra, por causa dos interesses escusos que existem e do pensamento materialista que ainda vigora. Por isso, se diz que o espiritismo veio matar o materialismo. E, obviamente, que não existe interesse, claro, porque os interesses são outros. Aí vai se perder um monte de coisas aí, mas só que o espiritismo vem lembrar o seguinte, que nós, seres humanos, na verdade, somos seres espirituais. Eis aqui o grande diferencial do espiritismo. É que este corpo, ele tem prazo de validade. Pois é, tem prazo de validade. E, aliás, se não for bem conservado, o prazo de validade dele diminui. Ou seja, a morte é uma fatalidade. Nós não sabemos, em toda a história da humanidade, de ninguém que não tenha morrido. Em todas as épocas. Mesmo o famoso personagem bíblico Matusalém, né, que teria, né, vivido 1000 anos, como está lá na narrativa bíblica, mas ele também morreu. Não teve jeito. Né? Ou seja, a morte é uma fatalidade. E nós vamos recordar. Está aí, ó. Pode colocar, Tavares, pode colocar aí, ó, a logo aí do Conhecer. Tá? Olha aí, ó, tá vendo? Construindo o mundo melhor. Conhecer, educação e cultura, que é a organização social mantenedora do Centro Educacional Conhecer e do Projeto Casa, que é o Centro de Apoio Socioafetivo. Tá ok, Tavares? Pode tirar aí. Ó. Muito bem. Então, é de Leopoldina, Minas Gerais, e você pode acompanhar no Facebook e também no Instagram. Então, esses interesses contrários, eles existem. Mas nós estamos trabalhando
para mostrar o ser espiritual que nós somos. E como você colocou, Ronaldo, isso não significa que nós vamos entrar na escola e começar a falar da doutrina espírita. Pois é. Não, não é isso, não. Mas nós vamos falar motivados por esses princípios, não precisamos ficar falando de reencarnação, nada disso, mas lembrarmos dessa questão do bem e do mal. O que é que faz bem efetivamente? E que nós, aqui na sociedade, precisamos pensar nos outros. E porque temos esse prazo de validade. Tá, mas eu vou ter de tudo, porque eu vou ganhar muito dinheiro, porque não sei o quê, que eu vou viver. Tá, tudo bem. Mas que a morte vai lhe visitar, vai. Que a doença um dia chega, chega. Que a dor emocional vai te pegar, vai. Um dia qualquer desses aí. Porque essas coisas fazem parte das tribulações da vida humana. E aí? Aí você tem um casarão com 2 piscinas, você tem 5 carros na garagem, você tem aquela coisa toda e está lá na cama, entravado lá, com uma doença que te aconteceu não sei o quê e tal. Ou seja, você tem tudo, mas não pode usufruir agora de coisa nenhuma. Então, é fazer pensar. Porque enquanto você está nisso, ó quantos que estão na miséria, ó quantos que estão sofrendo injustiça. Então, o Espiritismo nos leva a pensar sobre tudo isso, e aí nós vamos trabalhar isso com as pessoas no ambiente lá da escola, com toda a tranquilidade, sem nenhum problema, porque nós estamos fazendo filosoficamente com que pensem sobre os valores que regem a sua vida, essa questão do bem e do mal, a morte, a doença que pode nos visitar, e afinal, o que eu estou fazendo aqui na vida? Por que eu vivo? Não é? Perguntas básicas e que nós estamos trabalhando dentro desse campo da educação moral, uma educação humanizada e mais espiritualizada. Marcos, agora eu vou mexer um pouquinho com você, que é sobre um assunto que você não gosta. Aliás, você detesta falar, mas é de Pestalozzi. Eu sei que você não gosta dele, entendeu? Vai sair um livro sobre ele que eu escrevi, mas realmente não é meu gosto. Então, porque não tem como nós fugirmos de Pestalozzi, porque ele é importante nesse aspecto, porque ele fala da influência moral na infância, que nós, hoje, nós os adultos, os nossos antecessores também que foram adultos, influenciarem muito moralmente na nossa educação. Então, Pestalozzi, ele traz essa contribuição, né? E Kardec abraçou isso, traz para ele também, nessa visão, porque ele foi um discípulo, vamos dizer assim, de Pestalozzi, né? Ele viveu nesse momento, colaborou com Pestalozzi ali. Então, Pestalozzi traz essa contribuição. Acho que é Dora Encontre, alguma coisa assim, que ela faz uma tradução sobre esse aspecto, porque a influência moral na educação da criança, na infância, desde a infância, vai trazer influências benéficas ou maléficas. É verdade, Ronaldo. Pestalozzi viveu de 1746 a 1827. Ele nasceu em Zurique, na Suíça. Ele era suíço, a Suíça de língua alemã, porque a Suíça também tem a língua francesa. Pestalozzi conheceu a miséria muito cedo, porque o pai dele desencarnou. Naquela época, nós estamos falando aqui, né, do século XVIII para o século XIX, quando a mulher ficava viúva, passava por necessidades muito grandes. Ele vai crescendo e ele vai lutar com um ideal muito grande pela educação e por trabalhar com os pobres, né? Resgatar o povo da miséria. A Suíça, naquela época, era uma confederação de estados, tá? Tanto que se chamava de Confederação Helvética.
E foi quando, em 1804, surge Napoleão Bonaparte, e o Pestalozzi, ele era adepto das ideias da Revolução Francesa de 1789. E lá na Suíça ele fazia parte da sociedade helvética que queria fazer a revolução também lá na Suíça. Essa revolução vai acontecer com o apoio de Napoleão Bonaparte, com as tropas francesas. E aí a Suíça também vira uma república. Tá? E Pestalozzi acreditava muito na época que os nobres esclarecidos apoiariam um trabalho de educação pública. Ele acreditava que os companheiros da sociedade helvética, ao tomarem o governo, iriam colocá-lo como o que aqui no Brasil nós chamamos de ministro da Educação. Isso não aconteceu, mas ele virou o redator, o editor-chefe do jornal, né, oficial do novo governo suíço. E ele escrevia muito sobre educação, mas ele não conseguia espaço para trabalhar. Até que aconteceu, por causa das tropas napoleônicas, que ainda estavam batalhando dentro da própria Suíça, na cidade de Stans, sofreu muito com isso, e houve, assim, uma calamidade pública. E aí, então, Pestalozzi foi enviado pelo governo para lá, para a cidade de Stans, para que ele pudesse dirigir um orfanato para resgatar as crianças que haviam perdido seus pais, que mendigavam pelas ruas, e assim por diante. Tá? E ele vai. Tá? Um convento foi lá reformado às pressas, e ele começa a trabalhar em Stans. O trabalho dura 6 meses. E lá ele vai implantar o amor como base da educação. Esse é o trabalho que ele faz. Mas aí o governo retira a verba, a confusão toda ali, e aí ele percebe o seguinte: olha, há anos que eu batalho com o governo, batalho com os nobres esclarecidos, com os burgueses ricos, e o apoio nunca vem. Sabe de uma coisa? Vou abandonar o governo, vou largar o governo e vou tentar fazer o caminho sozinho. Tá? E aí ele é convidado pela prefeitura da cidade de Burgdorf para fazer uma escola lá. E ele vai. A escola é subsidiada pela prefeitura e ele vai. E ele logo percebe uma coisa, Ronaldo. Não dá para trabalhar o amor como base da educação e toda uma nova metodologia se não tiver professores formados para isso, preparados para isso. Na Suíça, era professor qualquer pessoa, de preferência aposentado que pudesse disciplinar as crianças. Então, a famosa reguada, palmatória, era o que se utilizava. E tinham muitos professores que só tomavam conta da classe. Tinham professores, claro que você que está aí nos ouvindo vai dizer, não, isso é um absurdo, não é possível que tenha acontecido. Mas tinham professores que eram analfabetos. É isso mesmo. E aí Pestalozzi, não. Então, agora em Burgdorf, eu vou abrir uma instituição para formar professores. E ele faz esse trabalho. Mas lá vem os problemas de novo, né? Verba pública é um problema. Né? E o Burgdorf acabou retirando a verba. E aí ele recebe alguns convites, porque ele já estava ficando famoso, e ele resolve aceitar o convite da cidade de Yverdon, tudo lá na Suíça. Lá em Yverdon, deram a ele um castelo. O castelo o castelo existe até hoje, né? Ele fica bem no centro da cidade. O castelo existe desde a época medieval e não tinha mais herdeiro, e o castelo tinha passado para a prefeitura, era propriedade pública. Então, a prefeitura passou o castelo para ele. E ele abre o Instituto de Yverdon, que era um instituto que recebia verba do governo, mas que tinha metade dos alunos que pagavam mensalidade e a outra metade dos alunos eram bolsistas. O instituto funcionou de 1805 a 1825. Hoje você pode visitar o castelo, porque ele é um centro cultural e de memória de todo esse trabalho de Pestalozzi. Então, Pestalozzi lança todo o trabalho de educação moral, porque ele logo pegou, gente,
Sabe o que está faltando? Sentimento. Está faltando trabalhar os valores humanos. Então, ele cria toda uma filosofia da educação e, a partir disso, toda uma metodologia de ensino, que é uma metodologia bastante inovadora. Então, em resumo, esse Pestalozzi, que foi considerado, e é ainda considerado lá na Suíça e em vários países europeus, como o grande educador da humanidade. Ele revolucionou a educação, nos trouxe uma outra visão pedagógica. Pestalozzi era espiritualista. Ele não seguia nenhuma religião específica, mas ele considerava o ser como uma alma imortal. E quem vai estudar lá com Pestalozzi, chega lá no Instituto de Yverdon, mais ou menos com seus 10 anos de idade, saído da França. Eu acho que você nunca ouviu falar dele, Ronaldo, né? Porque você já ouviu falar Allan Kardec? Allan Kardec, mais ou menos. Acho que é espírita, uma coisa assim. É isso. Na época, o nosso Denisard Rivaio, que vai depois se tornar o Allan Kardec, mas como Denisard Rivaio, formado como professor, como educador, ele vai lançar na França o método pestalozziano. Ele vai trabalhar na França através de todos os princípios metodológicos e a filosofia de Pestalozzi. Então, Ronaldo, você trouxe Pestalozzi e nós estamos aqui vendo que educação moral, ora, isso já foi trabalhado desde lá o século XIX. Isso, é isso aí. Mas nós temos um outro aí que é muito mais, está muito acima, e ele se declarou, de fato, mestre. E Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo na pergunta 625? E os Espíritos respondem, Jesus. E Jesus, como mestre, realmente mostrou o exemplo de como educar através da moral. Não julgar para não ser julgados, ver o outro como a si mesmo. Enfim, nós vamos tocar nesse mestre aí, porque ele é o principal. Eu fui lá em Pestalozzi justamente para fazer uma demarcação. E tantos outros que vieram depois, que antecederam também, nesse aspecto da educação moral. Infelizmente, ainda, o nosso planeta de provas e expiações, muitos nossos colegas professores, educadores, estão desestimulados, estão amargurados, desiludidos, não veem mais uma esperança, uma luz no final do túnel. Aliás, estão totalmente, realmente, muitos até, Marcos, desistindo da profissão de professor, de educador. Porque a pressão sistêmica governamental, seja em todas as esferas, estadual, federal e municipal, ela é muito grande. E nós sabemos disso. E acaba afetando também, querendo ou não querendo, na evangelização, nas casas espíritas. Porque não está longe. Não tem como você separar a evangelização da educação. Porque a palavra está dizendo educação moral. Ela não está dizendo educação moral para esse ou aquele. Está falando da educação moral do ser humano, que somos todos nós. Mas ainda assusta. Temos medo. Nós estamos buscando, Marcos, nós estamos buscando uma perfeição que ainda está longe. Mas educar dá trabalho. Criar hábitos de educação dá trabalho. Porque nós não vemos de imediato os efeitos. E aí é outro ponto que eu gostaria que você tocasse, Marcos. Porque o efeito, esse retorno, ele não é de imediato. O professor que está numa sala de aula, ou evangelizador, ele não está vendo os efeitos. Porque é uma semente que vai sendo plantada
resgatando, porque alguém já lançou essa semente, que foi o Mestre Jesus, e todos os nossos outros precursores que já vieram antes de nós, plantaram essa semente dessa educação moral. Mas os resultados demoram. Jesus está aí há mais de 2000 anos. Então, Marco, eu gostaria que você falasse para que para dar uma motivação para os nossos colegas, professores, evangelizadores que estão à frente desse trabalho, para que não desistam, não desestimulem, porque faz parte. Sabemos que é cansativo. Você preparar, fazer todo um planejamento de aula, né? de estar ali fazendo todo um trabalho, chegar no momento ali da sua evangelização ou da aula da sua escola. Não é nada disso. Meu Deus, perdi meu tempo. Não perdeu tempo. Aproveita aquele momento que está pedindo para que você possa trabalhar e não se desestimule. É verdade, Ronaldo. E aí é que vem o Espiritismo, para sempre nos dar esperança. Nós não podemos esquecer que somos todos espíritos criados por Deus e que somos seres perfectíveis, porque todos temos o potencial divino em nós, que é potencial esse que está em desenvolvimento rumo à perfeição. Mas nada dá saltos na natureza, ou seja, nada dá saltos na lei divina. A nossa evolução, ela é progressiva e é dependente do uso que fazemos do livre-arbítrio e da maior ou menor vontade que temos em realizar esse nosso desenvolvimento. E temos que lembrar que a Terra é um mundo de expiações e provas. E, portanto, neste nosso mundo, só reencarnam espíritos imperfeitos, todos nós. E se nós somos espíritos imperfeitos, é claro que nós trazemos muitas dificuldades, muitas questões a resolver, passado que precisa ser reparado. E é por isso, então, que estamos às voltas com tantas dificuldades, tanto individuais quanto também sociais. A lei humana está muito distante da lei divina, mas vai se aproximando paulatinamente. Então, as dificuldades aí estão justamente por causa das nossas imperfeições e por causa delas de estarmos ainda nesse estágio de expiações e provas. Mas o Espiritismo nos lembra que isso é passageiro. Porque a lei divina é a lei de progresso ou lei de evolução. O próprio planeta Terra, leia-se aqui a humanidade terrena, está destinada a suplantar esse período de expiações e provas para entrar no período de regeneração. Na atualidade, o mal, além de existir, muitas vezes predomina. Já na regeneração, o mal continuará existindo, mas o bem é que será predominante. Por isso, Jesus nos disse que a terra será herdada pelos brandos e pacíficos. Aí você já vai coçar agora a cabeça. Sinceramente, olha, do jeito que a coisa está, brandos e pacíficos vão herdar a terra. Só se for daqui uns 10 mil anos, viu? Porque eu não estou vendo perspectiva para isso, não. Aliás, sinceramente, eu já estou quase chutando balde, viu? Porque tá dando não para trabalhar nas escolas, até na evangelização do centro espírita está difícil. Tem uma criançada aí de arrepiar, que não é brincadeira, não. Calma. São espíritos ainda rebeldes, espíritos que ainda não conseguiram entender a lei divina, mas são espíritos que precisam ser tocados pelo amor, precisam ser sensibilizados, precisam ser humanizados. E Deus, na sua sabedoria, na sua justiça, não nos abandona. Aqueles muito rebeldes e que não quiserem saber de jeito nenhum do bem ao próximo, de amar o próximo, tem a desencarnação.
E com a desencarnação, eles retornam ao mundo espiritual e, em fazer esse retorno, serão retirados da humanidade terrena, porque irão para mundos mais compatíveis com o grau de progresso que já fizeram. E aí, aqueles que já começaram a entender a necessidade do bem, da fraternidade, da solidariedade, do amor, é que vão compondo a humanidade terrena. Isso é um processo, que é o chamado processo de transição. Aí, quando que isso vai acabar? Nós não sabemos. Mas sabemos de uma coisa, que depende do nosso trabalho aqui. Depende do que estamos fazendo. Então, o Espiritismo nos lança esse olhar de futuro. E vai lembrar uma coisa importante, Ronaldo, muito importante a todos que estão aqui nos acompanhando: reencarnação. Como Jesus nos disse, é preciso nascer de novo. Mas o que isso tem a ver? O que tem a ver? Porque eu, Marcos Demar, o Ronaldo Gomes, um dia nós vamos desencarnar, nós vamos retornar ao mundo espiritual. Mais um dia, porque fazemos parte da humanidade terrena e pelas nossas necessidades evolutivas, temos que voltar. É, nova encarnação. Ronaldo, eu tenho certeza que você está querendo, lá na sua próxima encarnação, encontrar uma humanidade já melhorada. Não é mesmo? Eu também. Quem não quer? Para isso, no hoje, precisamos começar a projetar o futuro. E aí é que o Espiritismo nos diz: somente se aplicarmos à educação moral. Porque a educação moral é que tem a força de realizar essa transformação. Então, esperança sempre. Saiu o nosso Tavares trazendo a questão 685 e lembrando lá o artigo Primeiras Lições de Moral da Infância, escrito por Kardec e publicado na Revista Espírita, de fevereiro de 1864. Aliás, muito boa leitura para refletirmos bem. Marcos, estamos no nosso final e só lembrando nosso Mestre Jesus não desistiu até hoje de nós. Não haverá uma só ovelha minha que não seja recuperada, resgatada. E nós, por muitas vezes, desistimos de tudo. Mas ele não. Ele está no leme, se esforçando cada vez mais, pedindo a nós: tem de bom ânimo. Sempre está falando isso. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Que Jesus nos abençoe. Semana que vem vamos dar continuidade. É um tema muito profundo. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos pelo carinho. Marcos Tavares, muita paz. Estamos chegando aqui ao final desta edição de Espiritismo e Educação e eu vou pedir licença a todos para fazer uma homenagem, porque hoje recebi a notícia da desencarnação de um querido companheiro, amigo das lides espíritas, Alquindar de Oliveira. Alquindar me ensinou muito. Alquindar fez um trabalho maravilhoso no mundo corporativo, no mundo das empresas, porque ele fazia um trabalho muito ligado a essa questão dos valores humanos. Com ele, assisti o Alquindar de Oliveira, escritor, deixou várias obras também lançadas. Então, hoje ele retornou à pátria espiritual. Que o nosso Alquindar seja muito bem recebido e que logo ele possa estar de volta às lides, trabalhando como ele sempre fez, ele que percorreu boa parte do país, inclusive dentro do movimento espírita, com as suas palestras, seminários, sempre muito dinâmico. Devo ao Alquindar o meu projeto de gestão e liderança humanizadas, porque foi ele que um dia, ele esteve no Rio de Janeiro, e ele conversando comigo, disse assim: Marcos, você não deve ficar só no mundo da educação, não. Essas suas ideias têm que ir para o mundo empresarial também. E eu confesso que eu tinha uma resistência em relação a isso, mas depois que o Alquindar conversou comigo, tá bom, eu vou lançar um projeto de gestão e liderança humanizados, que está aí, percorrendo também o mundo corporativo.
Alquinda, meu amigo, um grande abraço a você. Deus lhe abençoe e que você esteja logo, logo aí no mundo espiritual, a postos, para dar continuidade ao seu trabalho e nos ajudar, a nós que estamos aqui na Terra. A você, então, que está aqui nos acompanhando, lembrando que Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz. E não podendo nos acompanhar ao vivo, calma, porque você tem acesso aos vídeos do programa no canal da Estação da Luz no YouTube. Então, você vai abrir o YouTube e vai digitar lá na busca Estação da Luz Tavares. Aliás, está correndo aí, ó, no rodapé aqui, ó, no pé aqui do vídeo, tá? Então, Estação da Luz Tavares, e você tem acesso ao nosso programa. Paz em sua vida, receba o meu abraço, o abraço do Ronaldo. Até semana que vem, se Deus quiser.